Olá pessoal, vou continuar a leitura aqui do livro Os Segredos da Mente Milionária e agora já partindo para o arquivo de riqueza número 15. São 17 arquivos de riqueza que constam no livro e a gente vai fazer a leitura a partir do número 15. Lembrando que cada uma das partes do livro ela tem tarefas para você fazer, para você escrever ali, para você começar a fazer a sua reprogramação mental, né? E a partir daí você vai passar a agir diferente também, já tendo uma mente em construção para ser uma mente milionária. Então é muito importante que você faça, né? Pega um caderno, pega uma caneta, lápis aí e escreva cada uma das tarefas que são solicitadas para planejamento financeiro, para tudo, tá? E a partir de agora eu vou ler o arquivo de riqueza número 15 e assim por diante, tá bom? Arquivo de riqueza número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Se você, como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que tem que dar duro para ganhar dinheiro. São boas as chances, porém, de que tenha sido criado sem o condicionamento de que tão importante quanto isso é fazer o seu dinheiro dar duro por você. Não resta dúvida de que trabalhar é muito importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Como eu sei disso? Observe o mundo real. Existem milhões, não, bilhões de pessoas que se matam de trabalhar, suam a camisa durante todo o dia e até a noite. São todas ricas? Não. A maioria delas vive na pindaíba ou quase lá. Por outro lado, quem você vê flanando pelos clubes de alta classe de todo mundo? Quem passa as tardes jogando golfe ou tênis e velejando? Quem curte os dias fazendo compras e as semanas gozando férias? Os ricos, é claro. Portanto, vou ser direto. A ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico é besteira. Um antigo ditado propõe: R$ 1 de trabalho por R$ 1 de salário. Não há nada errado com esse provérbio, exceto que ele não diz o que fazer com esse real de salário. Saber que destino dar a essa quantia é o que permite passar do trabalho duro para o trabalho inteligente. Os ricos podem viver os seus dias se divertindo e relaxando porque trabalham de maneira inteligente. Eles compreendem o princípio da alavancagem e o utilizam. Põem não só as outras pessoas como o próprio dinheiro para trabalhar para eles. A minha experiência diz que de fato é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro o bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam no seguinte: quanto mais o meu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar. Lembre-se, dinheiro é energia. A maioria das pessoas entra com a energia operária e tira a energia monetária. Os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho, que investem por outras formas de energia. Vou ler de novo aqui, ó. Os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho, que investem por outras formas de energia, que incluem trabalho de terceiros, sistemas de negócios e capital de investimento. Repito, primeiro a pessoa sua para ganhar dinheiro, depois deixa que ele dê duro por ela. No jogo do dinheiro, muita gente não faz a menor ideia de quanto custa vencer. Qual é a sua meta? Quando você vence o jogo? Você está jogando para o gasto, para ter rendimentos de 30 mil por ano, para ficar milionário ou para se tornar um multimilionário? O objetivo do jogo do dinheiro que ensino é nunca ter que trabalhar novamente, a não ser que você deseje fazer isso. E, nesse caso, que seja por opção, não por necessidade. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre, tão rápido quanto possível.
A minha definição de liberdade financeira é simples. É a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar nem depender do dinheiro de alguém. Observe que há uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja custe caro. Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos, que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que valorizam e têm liquidez. Muito bom isso, hein, gente? Você vê que nós que estamos na carreira de trader aí e estamos já reprogramando nossa cabeça para termos uma mente milionária, a nossa atividade está listada aqui como uma das que são capazes de render a renda passiva, né? Então, para nós é muito interessante. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos, marketing de rede, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio, e não você, funcione e produza valor para as pessoas. O marketing de rede, por exemplo, é um conceito muito bom. Primeiro, porque geralmente não requer um grande capital inicial. Segundo, porque, uma vez estabelecido, proporciona rendimentos residuais constantes, ano após ano. Experimente obter isso com o emprego das 9 às 18. Volto a enfatizar. A importância de estabelecer estruturas de rendimento passivo. Vou ler novamente que eu não li com a entonação correta. Então, o que ele diz? Volto a enfatizar a importância de estabelecer estruturas de rendimento passivo. É simples. Sem rendimento passivo, ninguém consegue ser financeiramente livre. Porém, você sabia que a maioria das pessoas tem uma dificuldade para criar fontes desse tipo de rendimento? Isso ocorre por 3 motivos. Primeiro, o condicionamento. A maioria de nós foi programada para não ter rendimento passivo. Quando você tinha por volta dos 18 anos de idade e precisava de dinheiro, o que os seus pais lhe diziam? Ora, vá arranjar um rendimento passivo? Jamais. O mais comum era escutarmos o seguinte: vá trabalhar, arranje um emprego. Ou outra coisa do gênero. Como fomos ensinados a trabalhar para conseguir dinheiro, o rendimento passivo é, para muitos de nós, algo fora do normal. Segundo, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada e, consequentemente, não faz grande coisa a respeito disso. Finalmente, como não tivemos contato com rendimento passivo e investimentos nem aprendemos coisa nenhuma sobre esses assuntos, nunca demos muita atenção a eles. As nossas opções profissionais de negócio são amplamente baseadas na geração de rendimentos com o trabalho. Se você tivesse aprendido desde pequeno que uma meta financeira básica na vida é criar fontes de rendimento passivo, não teria reconsiderado algumas opções profissionais? Com certeza. Né? Se a gente tivesse aprendido isso desde cedo, hoje nós já seríamos milionários. Sempre recomendo às pessoas que escolham um negócio em que a geração de fluxos de rendimento passivo seja natural e relativamente fácil. Quando elas estão atuando num campo que não propicia isso, a minha sugestão é que mudem de área ou de atividade. Isso é importante, sobretudo, numa época em que muitos profissionais são prestadores de serviços pessoais e têm,
portanto, que estar presentes para ganhar dinheiro. Não há nada errado em estar no ramo de serviços pessoais, a não ser o fato de que, se a pessoa não montar o seu próprio cavalo de investimento bem cedo e cavalgar excepcionalmente bem, ficará presa na armadilha de precisar trabalhar para sempre. Optando por negócios que a curto ou longo prazo produzam rendimentos passivos, você terá o melhor dos dois mundos: rendimentos ativos agora e rendimentos passivos no futuro. Consulte as opções de negócios geradores de rendimento passivo que apresentei alguns parágrafos atrás, principalmente a nossa atividade, que é a atuação no mercado financeiro. Ele comenta ali sobre marketing multinível, marketing de rede. Eu já comentei em outros capítulos aí que, para o Brasil, na minha opinião, não temos uma cultura que encare esse tipo de empreendimento de uma forma respeitosa, de uma forma como carreira, Principalmente porque envolve a habilidade de vender, e a maioria das pessoas não encara a carreira comercial como uma carreira, encara como um bico. Então, quem encara as coisas como um bico nunca vai ser profissional. Então, não recomendo. Prefiro o mercado financeiro. Tá? Vamos ganhar dinheiro com trade. Então, vamos lá. Infelizmente, um grande número de pessoas tem um modelo de dinheiro programado a favor do rendimento ativo e contra o rendimento passivo. É o que todo mundo está preso, Todo mundo está preso, a grande maioria das pessoas está presa em trabalhar, receber o salário e sobreviver até o próximo salário. Todo mundo está preso dentro desse ciclo aí. Se é o seu caso, procure mudar essa atitude radicalmente para que a obtenção de rendimentos passivos substanciais seja algo normal e natural na sua vida. As pessoas ricas pensam a longo prazo. Elas equilibram os seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Os indivíduos de mentalidade pobre pensam a curto prazo. As suas vidas são governadas pela satisfação imediata. Elas usam a desculpa: como posso pensar no amanhã se mal consigo sobreviver neste momento? O problema é que, no fim das contas, o amanhã se tornará hoje. Quem não cuidar do problema agora, dirá a mesma coisa de novo amanhã. Para aumentar a sua riqueza futura, você terá que ou ganhar mais ou gastar menos. Não vejo ninguém com um revólver apontando para sua cabeça e determinando em que casa você deve morar, que carro deve ter, que roupas deve usar ou que comida deve comer. Você tem o poder de fazer escolhas. É uma questão de prioridades. Quem pensa pequeno opta pelo agora. As pessoas ricas preferem o equilíbrio. Veja o caso dos meus sogros. Durante 25 anos, os pais da minha mulher foram donos de uma loja de conveniência. A maior parte de sua receita provinha de venda de cigarros, barras de chocolate, sorvete, chicletes e refrigerantes. A venda média era de menos de $1. Em resumo, estavam no ramo dos centavos de dólar. Ainda assim, eles poupavam a maior parte do seu dinheiro. Não comiam em restaurantes, não compravam roupas caras e não tinham o carro do ano. Viviam de modo confortável, mas modesto, e pagavam a sua hipoteca. Chegaram a adquirir metade do mercado onde a loja estava situada, poupando e investindo centavos. Então, poupando e investindo centavos, o meu sogro conseguiu se aposentar aos 59 anos de idade. Detesto ser obrigado a lhe dizer isto, mas quase sempre comprar coisas para o prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação com a vida. Em geral, gastar um dinheiro que você não tem é a manifestação da vontade de viver emoções que já estão ao seu alcance. Essa síndrome é comumente conhecida como terapia do varejo. O gasto excessivo e a necessidade de gratificação imediata tem pouco a ver com o que você está efetivamente comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Mas é claro que, se o seu gasto excessivo não for motivado por suas emoções imediatas, ele provém do seu modelo de dinheiro. Natalie, outra das minhas alunas, me disse que os seus pais eram o máximo em termos de avareza. O pai tinha
um carro velho de 15 anos, enferrujado, e ela sentia vergonha de ser vista nele, principalmente quando a mãe ia buscá-la na escola. Sempre quem estava no automóvel rezava para que ninguém estivesse olhando. Nas férias, a sua família nunca se hospedava em hotéis e pousadas nem viajavam de avião. Eram 11 dias cruzando o país de carro e acampando ao longo do caminho todo ano. Em suma, tudo era caro demais. Pelo modo como agiam, Natalie pensava que eles eram pobres. Mas o pai ganhava 75 mil dólares por ano, o que na época lhe parecia bastante dinheiro. Ela ficava confusa. Por odiar a sovinice dos pais, Natalie tornou-se o oposto deles. Só queria o que fosse caro e de primeira qualidade. Quando começou a ganhar o seu próprio sustento e foi morar sozinha, torrou, sem perceber, todo o seu dinheiro e muito mais. Natalie tinha cartões de crédito, cartões de fidelidade e muitos outros, e abusou de todos até não conseguir pagar nem sequer as prestações mínimas. Nessa época, ela se inscreveu no seminário intensivo da mente milionária. Segundo suas próprias palavras, foi o que a salvou. Na sessão em que identificamos a sua personalidade de dinheiro, toda a vida de Natalie mudou. Ela entendeu por que gastava tanto. Era uma forma de ressentimento contra os pais por serem tão sovinas. E também para provar a si mesma e ao mundo que não era tão unha de fome quanto eles. Natalie diz que, quando fez o curso e alterou o seu modelo, não teve mais ânsia de gastar com coisas sem sentido. Ela nos contou que certa vez caminhava por um shopping center quando viu na vitrine um lindo casaco de couro marrom claro. Na mesma hora, sua mente disse: esse casaco ficaria ótimo em você. Combinaria muito bem com seu cabelo louro. Você precisa dele porque não tem nenhum casaco bonito e elegante. Ela entrou na loja e disse que gostaria de experimentá-lo. Nesse momento, viu a etiqueta com o preço de 400 dólares. Nunca havia desembolsado tanto dinheiro por um casaco. A sua mente insistiu. E daí? Ele fica lindo em você. Depois o dinheiro entra e você paga. Segundo Natalie, foi naquele instante que ela descobriu a profundidade dos princípios da mente milionária. No mesmo momento em que sua mente a estimulava a comprar, o seu arquivo mental novo e mais positivo apareceu e disse: seria muito mais útil depositar esse dinheiro na conta da liberdade financeira. Para que você precisa desse casaco? Você já tem um em casa e ele ainda está muito bom. Ela decidiu então suspender a compra até o dia seguinte, em vez de fazê-la na hora, como de costume. E não voltou mais à loja. Natalie observou que os seus arquivos mentais de gratificação material tinham sido substituídos por arquivos de liberdade financeira. Ela não estava mais programada para gastar. Hoje, sabe que é útil usar o exemplo de seus pais para economizar e, ao mesmo tempo, se permitir desfrutar de prazeres com o que deposita na conta da diversão. Algum tempo depois, Natalie fez com que os seus pais participassem do seminário para que passassem a agir de forma mais equilibrada. Emocionada, ela disse que eles começaram a se hospedar em hotéis, compraram um carro novo e depois que aprenderam a pôr o dinheiro para trabalhar para eles, aposentaram-se como milionários. Hoje ela compreende que, para ser milionária, não precisa ser tão sovina quanto seus pais foram, mas sabe também que, se gastar o seu dinheiro de forma desmedida como antes, nunca será financeiramente livre. Nas suas próprias palavras, é fantástico ter o meu dinheiro e a minha mente sob controle. Volto a dizer, a ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você tanto quanto você trabalha para ele. Para isso, é necessário poupar e investir em vez de gastá-lo como essa prática fosse a missão da sua vida. Né? Chega a ser engraçado. Os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas de mentalidade pobre têm pouco dinheiro e gastam muito. Realmente, isso é uma realidade constante. Você vai no shopping no quinto dia útil, tá lotadaço. As pessoas receberam, já estão ali na ânsia daquele prazer imediato de gastar o dinheiro que acabou de cair na conta. Eu vejo isso sempre, comento sempre em casa com as minhas filhas e já para ensiná-las, né, que você não precisa, só porque o dinheiro caiu na conta, você não precisa já de imediato
se livrar dele, né? Isso é uma mentalidade pobre, né? Longo prazo versus curto prazo, quem pensa pequeno trabalha para ganhar para o dia de hoje, enquanto as pessoas ricas trabalham para investir no amanhã. Os ricos compram ativos, coisas cujo valor provavelmente aumentará. As pessoas de mentalidade pobre adquirem passivos, coisas cujo valor, com toda a certeza, diminuirá. Quem é rico coleciona terras e propriedades. Os que têm uma mentalidade pobre juntam contas a pagar. Ofereço a você o mesmo conselho que dou aos meus filhos: compre imóveis. Embora seja melhor adquirir aqueles que produzam fluxo de caixa, na minha opinião, qualquer imóvel é melhor do que nenhum. Claro, esses bens têm altos e baixos, mas no fim, seja daqui a 10, 20 ou 30 anos, pode apostar que eles estarão valendo muito mais do que hoje. E isso é tudo que você precisa para ficar rico. Adquira agora o imóvel que está ao alcance do seu bolso. Se precisar de capital, associe-se a pessoas em quem confia e que conheça bem. A única hipótese de você ter problemas com esses bens é exagerar na dose e ter que vendê-los na baixa. Mas, se seguir o meu conselho anterior e administrar corretamente o seu dinheiro, a probabilidade de que isso aconteça é muito pequena. Como diz o ditado, não espere para comprar imóveis. Compre imóveis e espere. Como já dei um exemplo envolvendo os meus sogros, é justo que cite agora um exemplo de vida dos meus pais. Como já disse, eles não eram pobres, mas mal se garantiam na classe média. O meu pai dava um duro danado e a minha mãe, como não tinha uma saúde muito boa, ficava em casa comigo e com os meus irmãos. Muito cedo, o meu pai percebeu que todos os construtores para quem trabalhava construíam em terrenos que haviam comprado muito antes. Observou ainda que todos eles ficaram extremamente ricos. Então, os meus pais, que também poupavam centavos, juntaram o suficiente para adquirir um terreno de 12 mil metros quadrados e a cerca de 32 quilômetros da cidade onde morávamos. Custou-lhes 60 mil. 10 anos depois, o empreendedor decidiu construir um shopping horizontal na propriedade. Os meus pais a venderam por 600 mil dólares. Descontando o custo inicial, essa operação lhes deu um rendimento médio anual de 54 mil dólares. Hoje, eles estão aposentados e vivem confortavelmente, mas eu aposto que, sem a compra e venda dessa propriedade, estariam até hoje na corda bamba. Felizmente, o meu pai percebeu o poder do investimento e, principalmente, o valor do investimento em imóveis. Agora você sabe porque eu coleciono terras. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre veem cada real como um dinheiro a ser trocado por algo que querem imediatamente, os ricos consideram cada real que possuem uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1000, e assim por diante. Pense nisso. Todo real que você gasta hoje pode lhe custar 100 reais no futuro. Eu pessoalmente considero cada uma das minhas cédulas um soldado cuja missão é conquistar a liberdade. Desnecessário dizer que tomo o maior cuidado com os meus soldados da liberdade. Não me desfaço deles de modo fácil nem rápido. Princípio de riqueza. Os ricos consideram cada real que possuem uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1000, e assim por diante. O segredo é instruir-se. Aprenda sobre o mundo dos investimentos. Familiarize-se com os vários tipos de investimento e instrumentos financeiros, como imóveis, hipotecas, ações, fundos, letras de câmbio, moeda estrangeira, tudo que esteja ao seu alcance. Escolha uma área para se especializar. Comece a investir neste campo e depois diversifique. Em suma, as pessoas que pensam pequeno dão duro, gastam todo o seu dinheiro e precisam trabalhar muito para sempre. Quem é rico trabalha duro, poupa e investe o dinheiro para nunca mais ter que trabalhar.
Então os dois trabalham, né? Só que a diferença é a mentalidade. Declaração. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Número 1. Instrua-se. Assista a seminários sobre investimentos. Leia pelo menos um livro sobre este assunto por mês, além de revistas e jornais do setor financeiro, como Exame, Isto é Dinheiro, Gazeta Mercantil e Valor Econômico. Não estou lhe dizendo para seguir todos os conselhos dados por essas publicações, mas que se familiarize com as opções financeiras que encontrará. Escolha uma área para se especializar e comece a investir nela. Muito bom. Eu estou nos fundos imobiliários. Estou estudando sempre e já coloquei uma graninha lá. 2. Mude o foco. Do rendimento ativo para o passivo. Relacione pelo menos 3 estratégias com as quais você pode obter rendimento sem trabalhar, seja no campo dos negócios ou na área de investimentos. Comece pesquisando e depois entre em ação com essas estratégias. 3. Não espere para adquirir imóveis. Compre-os e espere. Muito legal isso. Esse capítulo esse arquivo aí foi muito interessante porque está totalmente fora da nossa realidade, né, do brasileiro comum, da doutrina com a qual nós somos ensinados desde cedo, né? Então a gente não ouve falar sobre investimento, sobre renda passiva na escola, nem na faculdade, né? Então, a gente foi treinado, doutrinado para ser um bom funcionário e morrer trabalhando numa empresa, né? Mas é isso. Vamos lá. Arquivo de riqueza número 16, é o penúltimo. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. No começo desse livro, apresentei o processo de manifestação. Reveja a fórmula. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Milhões de pessoas pensam em ficar ricas e milhares delas fazem meditação e declarações com esse objetivo, além de visualizarem a riqueza que querem conquistar. Eu medito quase todos os dias, mas nunca aconteceu de eu estar sentado meditando ou fazendo uma visualização e cair um saco de dinheiro na minha cabeça. Acredito que sou apenas um dos infelizes que tem que fazer alguma coisa para ter sucesso. Muito bom. A meditação, a visualização e as declarações são ferramentas maravilhosas, mas até onde eu sei, nenhuma delas por si só lhe proporcionará dinheiro no mundo real. Você tem que tomar medidas concretas para vencer. E por que a ação é tão decisiva? Retornando ao processo de manifestação, veja o caso dos pensamentos e sentimentos. Elas fazem parte do mundo interior ou exterior? Do mundo interior. Agora os resultados, eles fazem parte do mundo interior ou exterior? Do mundo exterior. Isso quer dizer que a ação é a ponte entre os dois mundos. Então aqui temos um princípio de riqueza. Princípio de riqueza. A ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Mas se a ação é tão importante, o que nos impede de tomar as medidas que sabemos que precisamos tomar? O medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos, não apenas ao sucesso, como também à felicidade. Por esse motivo, uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as pessoas de mentalidade pobre é que as primeiras estão sempre dispostas a agir, apesar do medo, enquanto as últimas deixam-se paralisar por ele. No livro Como Superar o Medo, Susan Jeffers diz que o grande erro que a maioria das pessoas comete é esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça para que comecem a agir. Em geral, elas aguardam para sempre. Num dos cursos da Peak Potentials, ensino que o verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. Isso não pressupõe matar a serpente, nem se livrar ou fugir dela. Quer dizer exatamente domar a serpente. Princípio de riqueza. O verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo.
O fundamental é você perceber que não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por esses sentimentos. Elas não se deixam paralisar, né? Quase que eu li de novo aqui, desculpa. Os indivíduos de mentalidade pobre, no entanto, permitem que essas coisas o impeçam de seguir em frente. Princípio de riqueza. Não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. Por sermos criaturas de hábitos, precisamos aprender a agir apesar do medo. Na dúvida, vou ler de novo porque tem mais coisas que eu não li com a interpretação correta. Por sermos criaturas de hábitos, precisamos aprender a agir apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da incerteza, da inconveniência e do desconforto. E temos que aprender a agir quando não temos vontade de fazer isso. Tipo quando acordar cedo para ir para academia ou para operar no Forex. Você acorda, a cabeça fala, não, fica mais um pouquinho na cama, aí você vai apesar de tudo isso. Certa vez, na noite de encerramento de um curso em Seattle, eu falava sobre o próximo seminário intensivo da mente milionária que eu organizaria em Vancouver, no Canadá, quando um homem se levantou e disse, Harvey, pelo menos uma dúzia de amigos e familiares meus já participaram desse seminário e os seus resultados foram absolutamente fenomenais. Estão todos muito mais felizes do que antes e na estrada do sucesso financeiro. Eles me disseram que é um aprendizado capaz de mudar a vida de uma pessoa. Por isso, se você realizasse esse seminário aqui em Seattle, eu com certeza me inscreveria. Eu lhe agradeci pelo depoimento e perguntei se ele estava aberto a uma orientação. Depois que ele concordou, perguntei como ele estava se saindo com as finanças. E ele disse, não muito bem. E o Harvey respondeu, não me surpreende. Se você deixa uma viagem de carro de 3 horas, um voo de 1 hora ou uma caminhada de 3 dias, impedi-lo de fazer uma coisa que deseja fazer e da qual precisa, o que mais poderá impedi-lo? A resposta é simples, qualquer coisa. Então não se trata do tamanho do desafio, se trata do seu tamanho. Ou você é uma pessoa que se deixa deter, ou é alguém que não se deixa deter. A escolha é sua. Caso queira enriquecer ou ser bem-sucedido de alguma forma, tem que ser um guerreiro. Precisa estar determinado a realizar o que for necessário para isso. Deve ensinar a si mesmo a não se deixar parar por nada neste mundo. Ficar rico nem sempre é cômodo nem fácil. Na verdade, pode ser algo muito difícil. Mas e daí? Um dos princípios chaves do guerreiro é, se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. As pessoas ricas não escolhem as suas ações pela maior facilidade ou comodidade. Esse modo de ser é próprio de quem tem uma mentalidade pobre. Princípio de riqueza. Se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. No fim da minha resposta, a plateia estava em silêncio. Mais tarde, um homem que havia começado aquela discussão foi me agradecer por abrir os seus olhos. É claro que ele se inscreveu no curso, mesmo fora da sua cidade, e ainda apareceu com mais 3 amigos. Agora que já falei sobre a comodidade, vou passar para o tema do desconforto. Por que é tão importante agir apesar do desconforto? Porque confortável é o lugar onde você está agora. Se seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, tem que sair da sua zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Suponha que você esteja levando uma vida de nível 5 e queira conquistar uma vida de nível 10. Os níveis de 5 para baixo estão dentro da sua zona de conforto, enquanto os de 6 para cima estão fora dela, na sua zona de desconforto. As pessoas de mentalidade pobre não se dispõem a sentir desconforto. Lembre-se, sentir-se confortável é a maior prioridade das suas vidas.
mas vou lhe dizer um segredo que só os ricos e bem-sucedidos sabem. Conforto é algo supervalorizado. Ele faz com que a pessoa sinta aconchego e segurança, no entanto, não lhe permite crescer. Para isso, ela tem que ampliar a sua zona de conforto. Alguém só consegue se expandir verdadeiramente se estiver fora dessa área. Eu lhe pergunto, na primeira vez em que você experimentou algo novo, sentiu-se confortável ou desconfortável? A segunda opção, provavelmente. E o que aconteceu daí em diante? Quanto mais você repetia a experiência, mais confortável ela se tornava, não é? É assim que a coisa funciona. Tudo é desconfortável no começo, porém, se você se mantém firme e insiste, acaba superando a zona de desconforto e vence. Então, passa a uma zona de conforto nova e ampliada, mostrando que se tornou uma pessoa maior. A partir de agora, sempre que você se sentir desconfortável, em vez de se refugiar na sua velha zona de conforto, dê um tapinha nas costas e diga: eu devo estar crescendo. E continue seguindo em frente. Então, tem aí mais um princípio de riqueza. Você só poderá crescer de verdade se estiver fora da sua zona de conforto. Caso você deseje ser rico e bem-sucedido, trate de aprender a se sentir bem com o desconforto. Pratique conscientemente estar na zona de desconforto e fazer o que lhe dá medo. Quero que você se lembre para o resto da vida da seguinte equação: ZC, que é a zona de conforto, é igual a ZR, isto é, sua zona de conforto é igual à sua zona de riqueza. Ampliando a sua zona de conforto, você aumenta não só os seus rendimentos, como a sua zona de riqueza. Quanto mais confortável você quiser se sentir, menos riscos se disporá a correr, menos oportunidades desejará explorar, menos pessoas conhecerá, menos estratégias desenvolverá. Captou a mensagem? Quanto mais o conforto se torna uma prioridade na sua vida, mais contraído de medo você fica. Por outro lado, expandindo a si mesmo, você amplia a sua zona de oportunidade, o que lhe permite atrair e reservar e conservar mais rendimentos e riqueza. Não se esqueça, se você tiver um grande recipiente, a zona de conforto, o universo terá prazer em enchê-lo. As pessoas ricas e bem-sucedidas possuem zonas de conforto muito amplas e as aumentam constantemente para poderem ganhar e conservar mais riqueza. Embora ninguém tenha morrido de desconforto, a aspiração ao conforto matou mais ideias, oportunidades, ações e crescimentos do que qualquer outra coisa nesse mundo. O conforto aniquila. Se a sua meta na vida é se sentir confortável, eu lhe garanto duas coisas. Primeiro, você nunca ficará rico. Segundo, jamais será feliz. A felicidade não é obtida por uma vida mais ou menos satisfatória, em que ficamos o tempo todo nos perguntando o que mais poderia ter acontecido. A felicidade surge como resultado de estarmos no nosso estado natural de crescimento e vivendo o máximo do nosso potencial. Porra, que da hora isso aqui, hein? Vou ler de novo. A felicidade surge como resultado de estarmos no nosso estado natural de crescimento e vivendo o máximo do nosso potencial. Do caramba isso, hein? Tente fazer o seguinte. Na próxima ocasião em que se sentir desconfortável, indeciso ou intimidado, em vez de se encolher ou se refugiar na sua segurança, siga em frente. Observe e vivencie as sensações de desconforto, reconhecendo que são apenas sensações, incapazes de detê-lo. Insistindo tenazmente apesar do desconforto, você acabará atingindo sua meta. Não importa se o desconforto não diminuir. Na verdade, se isso acontecer, considere esse fato um sinal para elevar o seu objetivo, porque no momento que se sentir confortável, você vai parar de crescer. Repito, para avançar até o máximo do seu potencial, é necessário que você viva no limite das suas possibilidades. E como somos criaturas de hábitos, é preciso praticar. Pratique agir apesar do medo, da inconveniência e do desconforto, e haja quando não estiver com vontade de fazer isso. Desse modo, você passará rapidamente a um patamar de vida mais alto.
No processo, não deixe de verificar com regularidade a sua conta bancária, porque, eu lhe garanto, ela estará crescendo com muita rapidez também. A mente humana é uma excepcional romancista. Ela inventa histórias incríveis, em geral baseadas em dramas e desastres, a partir de coisas que nunca ocorreram e que provavelmente nunca acontecerão. O escritor Mark Twain explicou o assunto com toda a clareza. Já tive milhares de problemas na minha vida, a maioria dos quais nunca aconteceu de fato. Muito legal isso. Deixa eu baixar o meu stop loss que estava muito alto agora que eu vi. Vou garantir aqui 5,75, 5 dólares e 75, coisa linda. Eu vi. Uma das coisas mais importantes a entender na vida é que você não é a sua mente. Você é muito maior e mais poderoso do que ela. A sua mente é uma parte de você, tanto quanto a sua mão. Uma pergunta para provocar o seu raciocínio. E se sua mão fosse como a sua mente? Ela estaria em toda parte, dando tapas em você o tempo todo e falando sem parar. E o que você faria? A maioria das pessoas responde: eu a cortaria fora. Mas se a sua mão é uma ferramenta poderosa, por que você se livraria dela? A resposta certa é: você gostaria de controlá-la, manejá-la e treiná-la para trabalhar a seu favor, e não contra você. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso. E é exatamente isso que eu desejo ensinar nesse livro. Princípio de riqueza, então. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso. Como é que você treina sua mente? Começando pela observação. Note como a sua mente produz regularmente pensamentos desfavoráveis à sua riqueza e felicidade. Quando identificar tais pensamentos, comece a substituí-los de forma consciente por outros que a fortaleçam. E onde você encontra esses modos de pensar? Aqui mesmo, neste livro. Todas as declarações contidas nessas páginas são modos de pensar que transmitem força e êxito. Adote todas essas maneiras de ser e de pensar e também essas atitudes como suas. Não espere um convite formal. Decida agora mesmo que a vida será melhor se você optar por pensar da forma como sugiro, em vez de permanecer com os hábitos mentais autodestrutivos do passado. Determine que, de hoje em diante, os seus pensamentos não mais o governam. Você é quem os governa. A partir de agora, sua mente não é mais o capitão do navio. Você é o capitão e a sua mente está sob as suas ordens. Você pode escolher os seus pensamentos. Você tem a capacidade natural de descartar a qualquer momento todo pensamento que não lhe seja favorável. E, a qualquer instante, pode também instalar pensamentos fortalecedores, simplesmente optando por se manter concentrado neles. Você tem o poder de controlar a sua mente. Mais uma vez, cito a frase do meu amigo e escritor Robert G. Allen. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Isso quer dizer que você pagará por seus pensamentos negativos. Pagará em dinheiro, em energia, em tempo, em saúde e em termos de felicidade. Se o seu objetivo é atingir rapidamente um novo nível de vida, comece a classificar os seus pensamentos nessas duas categorias: os que lhe dão poder e os que minam o seu poder. Observe-os e determine se eles contribuem ou não para a sua felicidade e o seu sucesso. Escolha então alimentar somente aqueles que o fortaleçam e se recuse a manter a concentração nos que o debilitam. Quando surgir na sua cabeça um pensamento prejudicial, diga cancela e obrigado pela informação. Em seguida, substitua-o por um modo de pensar mais favorável. Eu chamo esse processo de pensamento poderoso. Guarde as minhas palavras. Se você praticá-lo, a sua vida jamais voltará a ser a mesma. É uma promessa. Então, qual a diferença entre pensamento poderoso
e pensamento positivo. Ela é sutil, porém profunda. Na minha opinião, as pessoas usam o pensamento positivo para fingir que está tudo bem enquanto acreditam que não está. Com o pensamento poderoso, nós compreendemos que tudo é neutro, nada tem significado, exceto aqueles que nós mesmos atribuímos. Nós criamos a nossa história e damos a cada coisa o seu sentido. Essa é a diferença entre o pensamento positivo e o pensamento poderoso. O primeiro faz com que as pessoas acreditem que os seus pensamentos são verdadeiros. Por sua vez, o pensamento poderoso reconhece que os nossos pensamentos não são verdadeiros, mas que, de qualquer modo, nós criamos a nossa própria história e podemos inventar uma que nos seja favorável. Não fazemos isso porque os novos pensamentos sejam verdadeiros no sentido absoluto, mas porque eles nos são mais úteis e nos parecem muito melhores do que os outros. Declaração: eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Liste os 3 maiores medos ou preocupações que você tem a respeito de dinheiro e riqueza. Para cada um deles, escreva o que faria se a situação temida efetivamente acontecesse. Você sobreviveria? A superaria? O mais provável é que a resposta seja afirmativa. Agora, pare de se preocupar e comece a enriquecer. Segundo, pratique sair da sua zona de conforto. Tome deliberadamente decisões que o façam se sentir desconfortável. Por exemplo, converse com pessoas com quem não falaria. Peça um aumento de salário. Suba os preços dos seus produtos. Acorde 1 hora mais cedo todo dia. Terceiro, aplique o pensamento poderoso. Observe a si mesmo e os seus padrões de pensamento. Acolha somente aqueles que contribuam para a sua felicidade e o seu sucesso. Desafie a voz dentro da sua cabeça sempre que ela lhe disser: não posso, não quero, não estou afim. Não deixe que a voz do medo, que é a voz do conforto, seja mais forte do que você. Faça um pacto consigo mesmo. Sempre que a voz tentar impedi-lo de realizar alguma coisa, você continuará de qualquer forma para mostrar à sua mente que é você quem manda e não ela. Assim, aumentará a sua confiança de maneira espetacular, enquanto a sua voz, reconhecendo que tem pouco poder sobre você, se pronunciará cada vez menos. Muito legal esses 2 arquivos de riqueza. Eu vou encerrar a leitura por aqui, que eu tenho um compromisso inadiável agora de trabalho para construir minha renda passiva. E na próxima parte da leitura eu vou terminar o arquivo de riqueza número 17 e possivelmente já encerro o livro também, que a gente já está aqui a 90% do livro já. Tá? Mas pratiquem esses 2 arquivos de riqueza que eu acabei de ler, porque eles são muito importantes. Tá? Muito importantes mesmo. Eles estão realmente nos reprogramando na nossa forma de pensar e, consequentemente, reprogramando na nossa forma de agir diante desses pensamentos. Né? Então, todos nós teremos uma mente milionária. Tá bom? Então, vou ficar por aqui. Sucesso aí.